E entidades ativistas do campo da participação social estão promovendo desde o último domingo a semana de descomemoração de 2 anos do decreto 9.759 de 2019, também conhecido como revogaço. Esse decreto extinguiu há 2 anos todos os órgãos colegiados, conselhos e comitês com participação da sociedade civil na administração pública federal. Essa descomemoração vai até amanhã. E também entre os movimentos sociais e os movimentos progressistas, está se falando bastante, obviamente, do julgamento do STF, que definiu incompetência do Tribunal de Curitiba nos processos da Lava Jato contra o ex-presidente, e o STF, portanto, devolve a Lula, né, os direitos políticos, e a luta realmente continua. E a gente vai falar agora sobre esses assuntos com a Lúcia Secote, presidenta destituída do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, ou da Pessoa Idosa. Olá, Lúcia, bom dia, prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu, prazer estar com vocês, bom dia, queridos ouvintes. É uma honra poder partilhar aí essa luta nossa em defesa dos colegiados nacionais. Então, muito bem. E também o Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, Unicamp, e também integrante da Rede Democracia e Participação. Olá, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Lúcia, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Muito bem. Bom, Wagner, acho que eu já vou começar por você, viu, Lúcia? Porque o Wagner, como cientista político, eu já vou, inclusive, perguntar para ele a respeito, né, dessa decisão do STF, que devolve aí a Lula, inclusive, o direito de se candidatar novamente em 2022, fazendo esse paralelo, né, esta comemoração e essa descomemoração em relação a todo esse desmonte que está ocorrendo nessa questão da participação social no governo Bolsonaro, né, Wagner? Queria a sua análise inicial. Olha, Marilu, nesse tema da participação, né, do incentivo a essa forma de democracia, que é possibilitar que a sociedade civil possa participar das decisões, né, nos conselhos nacionais de políticas públicas, nas conferências, né, tem uma diferença abissal entre o Lula e o Bolsonaro, entre o período Lula e o que tem sido esse período Bolsonaro, né? O Lula sempre fala nas suas manifestações, nas suas entrevistas, né, com muito orgulho das mais de 70 conferências nacionais que foram realizadas no período, né, em que ele foi presidente da República. E, de outro lado, nós temos um presidente, né, atual, que desde o início da sua campanha disse que ia acabar com todos os ativismos no Brasil e cujo ato no primeiro dia de governo foi a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né? E eu tenho sempre falado muito que falta faz um Conselho Nacional de Segurança Alimentar que pudesse dar diretrizes, né, e promover ações, porque hoje a pandemia ela não está matando só por conta do coronavírus, mas está matando também de fome as pessoas, né? Então, a gente tem uma diferença abissal aí entre essas duas figuras, né? E acho que é muito importante, né, que primeiro que haja a possibilidade, né, que o Lula tenha de volta os seus direitos políticos na sua plenitude, possa concorrer, seja as eleições que ele quiser, né, independentemente da eleição para presidente. É claro que ele é o candidatíssimo, né, à presidência da República, mas a questão dos direitos políticos ela é um direito fundamental, né? E acho que para o campo da participação foi um governo muito importante, né? Foi um governo que deu visibilidade às conferências nacionais, que rearticulou conselhos, que tinha capacidade de escuta. Claro que nem tudo era perfeito, né? Porque os governos também têm os seus interesses, todo governo também carrega interesses, e o diálogo com a sociedade civil ela vai ser sempre conflito, mas o conflito faz parte da democracia. O que o Bolsonaro está fazendo é acabar com o conflito ao ter essa política de mordaça, né, sobre a sociedade civil e tirando, né, a representação da sociedade civil dos conselhos nacionais, diminuindo essa representação. Eu acho que a Lúcia vai poder falar bastante da experiência dela, que foi uma experiência muito difícil, né, e muito intensa, né, ao mesmo tempo essa luta
que a Lúcia, as entidades, a gente da nossa rede também tem feito para fortalecer a participação social no nosso país. Muito bem, então conta pra gente, Lúcia, como é que foi essa experiência, né? Enfim, você que foi destituída do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, como é que foi todo esse processo? E também se você puder esse paralelo lá, descomemoração e comemoração da possível, enfim, decisão, né, da futura aí, ainda tem um pouquinho de chão aí pela frente, mas devolvendo, né, essa decisão histórica do STF, devolvendo o direito de Lula se candidatar novamente. Oi, Marilu, muito obrigada, Wagner, né, pela essa bela introdução. Na verdade, eu vou até fazer uma parte regredindo, porque a participação social, como prevista na Constituição de 88, na verdade, ela já é fruto dos movimentos naquela época da Constituinte, trouxe, né, esse processo da democracia participativa. Se viu naquela época, quando se estava discutindo na Constituinte a democracia, se atentou justamente para isso. A democracia representativa, ela é importante, mas ela não é o todo. O povo precisa estar junto, a sociedade precisa estar junto, acompanhando essas decisões. Então, daí se estabeleceu essa participação social na Constituição de 88. Por que eu trago esse dado? Porque aí desse processo começa a se desdobrar essa grande quantidade, né, como as pessoas colocam grande quantidade, mas assim, colocando no sentido, esses conselhos nacionais. Porque a nossa legislação, a lei que criou o CNDI é de 1994. Ela criou o CNDI e estabeleceu a Política Nacional do Idoso. E aí, a partir dessa época, a gente vem atuando. Por que nós chegamos nesse momento com esse decreto 9.759? Porque o governo atual, né, ele quer simplesmente afastar a sociedade civil desses espaços. Por que isso é interessante, é importante que o ouvinte, que o telespectador entenda? Porque sem a sociedade civil presente, não tem a transparência. O governo não dá transparência. Nós não podemos acompanhar as decisões do governo. E isso é prerrogativa nossa, da sociedade. Então, o primeiro, como o Wagner trouxe bem, o primeiro ato já extinguiu o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar. Nos 100 primeiros dias de governo, para comemorar os 100 primeiros dias de governo, ele publica esse decreto nefasto à participação social. Então, por que isso traz para a gente? Aí, do desdobramento desse decreto, tem o decreto que atingiu o CNDI, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. O que é importante trazer dessa questão? Primeiro, que a sociedade tem que ficar atenta aos documentos que um governo publica. Então, isso mexeu com a participação social, mexeu com a base da democracia. E trouxe para a gente, com essa destituição, o quê? Um conselho fake. Porque o conselho que se estabeleceu depois dessa nossa destituição, ele, na verdade, nada mais é do que um conjunto de pessoas escolhidas pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. As vagas do governo são ocupadas todas por pessoas do mesmo ministério, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e da sociedade civil, as vagas foram selecionadas. A sociedade civil que hoje está presente nesse conselho, que eles chamam de conselho, né, eles mantêm o nome de conselho, simplesmente são pessoas que foram, entidades, aliás, que foram selecionadas. Então, isso está longe de ser um conselho com participação social plena. Isso não existe. Sem lembrar que nesse conselho, no nosso caso, da pessoa idosa, depois da destituição, não há mais eleição para presidente. No próprio decreto fica claro que o presidente, fica definido que o presidente sempre será o titular da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Logo, isso o que traz? O fiscalizador e o fiscalizado são a mesma pessoa. Portanto, os prejuízos para as pessoas idosas, aí no seu caso, aí no caso desse conselho, né, que é da população como um todo, né? Somos mais de 30 milhões de pessoas idosas no país.
Então, é essa população que está sendo atingida por esse decreto. Essa população diretamente, porque como as políticas públicas, elas são transversais, elas falam entre si, toda a população brasileira sofre. Se você tem um pai e uma mãe idosa, não é só a pessoa idosa que está sofrendo o impacto dessa destituição, é toda a família. Então, como que nós temos aqui o grande exemplo da pandemia? Houve alguma nota de repúdio, houve alguma contestação por parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa atual em relação ao descaso do governo federal em relação às pessoas idosas nesse contexto? Não só descaso, como algumas situações até preconceituosas. E criminosas, né, Lúcia? A gente vê, né, pessoas idosas na fila, enfim, tentando conseguir algum auxílio emergencial, tentando se vacinar, como diz o Wagner, né, Lúcia? Atitudes aí realmente criminosas, né? Não, sem dúvida. E para você ter uma ideia, quem lançou uma nota de recomendação dizendo que o Estatuto do Idoso deveria ser cumprido no estabelecimento das idades de 60 anos e de 80 a mais, foi o Conselho Nacional de Saúde. Porque o Conselho Nacional de Saúde, apesar da precariedade que vem, né, atuando com precariedade, ele ainda tem representações legítimas da sociedade civil. Então, ele ainda tem voz para dizer o que não está certo. Perfeito. Agora, Wagner, abordando um pouco esse aspecto histórico do revogaço, ainda há uma decisão também definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, né? Não tem ainda, né? Exatamente. O que aconteceu? Quando veio o 9759, que é de 11 de abril de 2019, se estabeleceu uma insegurança jurídica muito grande, porque todos aqueles conselhos que tinham sido criados por meio de decreto, e infelizmente é a maioria dos conselhos, né, isso que aconteceu no caso dos conselhos do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, é a tônica, né, do que aconteceu em outros conselhos. Então, foram editados novos decretos com essa redução da participação, com essa limitação da participação da sociedade civil, com o mecanismo de ou indicação ou sorteio, né, então muitos conselhos em que havia um processo de eleição dos representantes da sociedade civil, se transformou para sorteio ou indicação do próprio Ministério. Quer dizer, é uma representação ali cooptada, né? Talvez nem seja cooptada, é menos até, mais até do que isso, que é escolhida, né? É uma representação que é escolhida praticamente pelo próprio governo Bolsonaro, né? Então, o Partido dos Trabalhadores, no dia 22 de abril também de 2019, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a 6121, né? Para quem quiser acompanhar, vale a pena. E em junho de 2019, houve uma decisão que deu uma liminar parcial para a representação do Partido dos Trabalhadores e da sociedade civil, que estava toda articulada ali, aguardando essa decisão. E aí houve uma limitação, né, legal, de que o decreto ele funcionaria realmente apenas com relação às determinações de criação de conselhos dadas em decreto, porque havia ali uma dúvida a respeito da lei, né? O que, na verdade, a ADI ela pedia era a revogação, a extinção daquele decreto. Infelizmente, essa parte da solicitação ela foi derrotada por 6-5 no que se refere a liminar. Então, a decisão ainda de conteúdo, de mérito da ADI, ela ainda não ocorreu. Então, acho que esse pedido e essa nossa campanha, ela também tem como foco, né, uma pressão para que o STF, para que o ministro Luiz Fux possa pautar essa matéria, né, e para que possa haver uma decisão a respeito desse caso. Queria lembrar que recentemente, agora no início do mês de março, saiu uma decisão muito importante, eu não me recordo o número exatamente da ADPF, né, da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu gosto sempre de falar a sigla, porque às vezes a gente fica falando em siglas e nem a gente entende, né? É tanta sigla. Então, que é uma arguição a respeito do descumprimento de algo que está muito forte na Constituição, que é a questão da participação social, quanto ao CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né?
e houve uma decisão favorável ao pleito da sociedade civil para que houvesse, sim, um processo de eleição dos representantes do CONANDA e de preservação daqueles mandatos que eram os mandatos que vinham já da decisão da sociedade civil, da deliberação da sociedade civil, né? Porque também houve ali um decreto que limitava essa representação. Então houve uma decisão muito importante, então tem uma decisão que sustenta essa visão de que a participação da sociedade civil é um direito constitucional, ela tem que ser preservada e que esses decretos que vieram depois do 9759 atacaram frontalmente esse direito constituído e conquistado pela população brasileira, que eu acho que é isso que a Lúcia colocou muito bem, porque isso não é uma determinação de um juiz iluminado que num determinado momento, ou de um deputado constituinte que decidiu isso, não. Isso é um processo de conquista histórica, né, das pessoas dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos políticos do campo progressista, e isso foi uma grande, na verdade foi um grande consenso que se chegou ali naquele momento, na década de 80, e que nós infelizmente estamos vendo atacados nesse governo Bolsonaro. Muito bem, e Wagner, eu sei que no seu podcast, né, Semanário Político com Wagner Romão, você hoje deve se debruçar em relação a essa decisão aí do STF em relação ao Lula, e eu queria que você adiantasse um pouquinho aqui para a gente, né, também, você já falou um pouco no início, mas em relação já à repercussão, né, o presidente Bolsonaro já veio a público, enfim, ele disse ele disse o seguinte: é só fazer um raciocínio que vocês vão entender. Vou repercutir com você essa fala dele aí, dessa live que ele fez, né? Lula vai ser candidato, tira eu do combate, quem seria o outro que iria com o Lula para o segundo turno? Ele lamentou o tipo de gente, entre aspas, as palavras dele, que Lula escolheria para o STF, né? Enfim, como é que você vê já esse medo, né? Que na realidade o Bolsonaro já está colocando aí um medo em relação a uma possível candidatura de Lula à presidência em 2022, né, Wagner? Ele tem uma prática política, né, que é uma prática de confronto sempre. Assim, não vamos esperar que isso vai diminuir em algum momento, não vai, né? E daqui para frente, com a viabilidade da candidatura do Lula, ele vai confrontar quem ele quiser e quem ele puder, né? E como presidente da República, ele se entende no direito de confrontar qualquer um, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a gente viu isso que aconteceu ao longo da semana, né? Aquela confusão ali, aquela coisa muito estranha com o áudio vazado, né, do Cajuru, né? Que já foi uma questão ali importante no início da semana, depois daquele confronto com o ministro Barroso, né, com a decisão do ministro Barroso a respeito da CPI. E ontem, né, foi exatamente essa declaração a partir da decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós vamos ver, assim, porque nós vamos ter na semana que vem uma decisão importante também, que é a respeito da suspeição do ministro Sérgio Moro, né? A gente sabe que essa decisão é um pouco mais difícil do que a decisão de ontem, porque tem ali alguns outros ministros que provavelmente votarão diferente, mas eu acho que a estratégia do Bolsonaro agora vai ser a de tentar dizer para esse campo da direita, para esse campo esse campo neoliberal, esse campo que se constituiu aí né, logo ali naquele momento do golpe em 2016 e que teve no Bolsonaro essa liderança que acabou, né, quer dizer, fazendo com que ele se acoplou ao Bolsonaro. Ele vai tentar fazer um movimento para dizer que ele é o melhor, né, o adversário que pode bater o presidente Lula. Eu acho que essa que é a linha do Bolsonaro, a linha que ele vai adotar, e sempre vai ser uma linha de confronto. Agora, eu penso que tem um campo aí, que eu acho que é um campo democrático, né, que acabou embarcando nessa candidatura Bolsonaro. Aí eu não vou aqui entrar na discussão sobre por que fez isso, né, mas que acho que esses 2 anos e meio de governo, quase 2 anos e meio, mostraram para esse campo que o Bolsonaro não é boa coisa, né? Não é boa coisa, é um sujeito que atenta contra a democracia, é autoritário,
confronta não só a participação social, mas confronta o judiciário, confronta o legislativo, e eu tenho a impressão que vai poder verificar que o presidente Lula, ao longo do seu período de governo, foi um presidente republicano que respeitou as instituições, que respeitou o legislativo, que respeitou o judiciário, inclusive muitos ministros que foram colocados no STF pelo Lula, votaram em muitas ocasiões contra o Lula e contra a sua defesa, né? Então, é um outro cenário, né? E acho que é essa disputa política que o campo progressista, o campo democrático, vai ter que fazer daqui para frente. Bolsonaro faz um governo miliciano, voltado para os seus interesses pessoais e das suas corporações, né? E acho que tem uma distância abissal do que foi o período Lula na presidência da República e do que a gente pode fazer a partir de 2023 com a reconstrução desse país, porque eu acho que é disso que se trata, né? Bolsonaro vem sistematicamente destruindo políticas públicas, né, destruindo a questão ambiental, destruindo a questão da saúde, a economia brasileira, o desemprego. Então, acho que a perspectiva da eleição, da candidatura do Lula e da sua campanha e eleição em 2022, ela abre, sim, um cenário de retomada de um processo de reconstrução do país e de que a gente possa retomar o rumo de um país de construção de justiça social, de desenvolvimento, né, de garantia de direitos para todos, para todas e para todes, né? Porque esses todes aí não estão incluídos também no campo daquilo que o Bolsonaro entende, né, na visão de mundo do Bolsonaro. Muito bem. Bom, para quem quiser acompanhar também o teu podcast, né? Legal. Wagner, deixa eu fazer a propaganda aqui. Agradeço muito, Marilu. E assim, o Semanário Político com Wagner Romão, todo final de tarde, toda sexta-feira, no final da tarde, ou seja, no finalzinho ali da semana, a gente faz uma análise do que aconteceu nos principais pontos, né, do debate político da semana, numa perspectiva democrática e no campo da esquerda. Quer dizer, a gente também faz uma discussão a respeito do que, digamos, esse campo político da esquerda, né, esse campo político democrático precisa se orientar, né, para que a gente possa, enfim, retomar a nossa construção de um país democrático, justo e fraterno, né? Então, queria agradecer, está no Spotify, pode procurar lá Semanário Político com Wagner Romão. Muito bem, Wagner, a gente agradece aqui a participação de vocês, né? Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, e a Lúcia Secotti, que é presidenta destituída do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso ou da Pessoa Idosa. Um abraço também para você, Lúcia. Até mais, Wagner. Tchau, Marilu. Tchau, Lúcia. Bom final de semana para todos e todas e todos. Beijo, Lúcia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.